O Pente Fino Entrevista desta terça-feira recebe o deputado federal Lucas Redecker, do PSDB ainda, posso dizer? Vamos conversar isso no decorrer da entrevista, que está com uma agenda aqui no Alto Uruguai. Apesar de ser aqui da região, ele tem um grupo forte de trabalho aqui, tem muitas entregas aqui na nossa região. E é isso que nós vamos tentar dissecar e tentar um pouco ver como é que está Brasília, como é que está a sucessão em Porto Alegre, TV, tantas notícias aqui. Como eu sempre digo, Erechim é longe demais das capitais, mas a internet nos encurtou as distâncias, a gente consegue um pouco ter uma noção do que está acontecendo. Mas nada de ver e ouvir quem vive isso no dia a dia. Lucas, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Prazer imenso estar aqui, Rodrigo, na TV Bom Dia, e muito feliz de poder estar presencialmente, né? Aproveitando essa semana que tem a COP no Pará e os esforços estão concentrados para o lado de lá. Nós tivemos a oportunidade, como deputados federais, de poder fazer as votações que, porventura, acontecerem virtuais. Então, isso nos dá a condição da gente poder nos deslocar e conversar com as lideranças, com os municípios, ver as demandas, os encaminhamentos. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo de Erechim, Lucas. Hoje, Erechim, o PSDB, é o segundo maior partido aqui. O MDB é o maior, o PSDB tem o vice-prefeito, tem secretários, vereadores, isso vem em um grupo de jovens que tomou conta do partido aqui. E hoje eu vejo com essa saída do Eduardo Leite do PSDB e no PSD, deixou o pessoal meio, o que vamos fazer? Tu tem esse mesmo sentimento a nível estadual? Como é que está lidando com essa possível troca? Como é que fica o PSDB para o futuro? Olha, eu não tenho esse sentimento do que vamos fazer. Eu já sei o que nós vamos fazer, né? Eu sou filiado há 22 anos no PSDB, concorri 6 eleições já pelo PSDB, perdi as 2 primeiras, a prefeito e vice da minha cidade, e me elegi 2 vezes deputado estadual e 2 federal. Ou seja, eu tenho uma gratidão pelo PSDB, um partido que tem uma história. Agora chegou um momento em que o PSDB ele acabou não conseguindo mais ter a relação de se conectar com o eleitorado, né? Se for avaliar as últimas eleições para presidente, o posicionamento que o PSDB tinha como um partido antagônico ao PT, de direita, enfim, isso foi se perdendo, né? E eu vejo que nós temos que buscar outros caminhos, né? Respeitando a história do PSDB, mas construindo aquele caminho que tu acha que possa te representar melhor. O governador Eduardo Leite se encaminha para o PSD na condição de buscar uma amplitude maior de diálogo, um partido que tenha uma relação mais efetiva e mais consolidada no restante do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, o PSDB, diferente do Brasil, conseguiu se consolidar, né? Tivemos 35 prefeitos, se eu não me engano, 28 vice-prefeitos, 308 vereadores, 5 deputados estaduais, 2 federais e o governador. Mas no resto do Brasil não foi assim, o PSDB foi diminuindo. O próprio São Paulo é emblemático nesse caso. São Paulo, o PSDB elegeu 2 deputados federais, né? Na verdade 3, mas um já foi para o PSD há mais tempo, o deputado Carlos Sampaio, né? Então a gente tem visto essa diminuição e essa falta de conexão. E o PSD ele é um partido que ele consegue te posicionar um pouco fora, eu acho que do radicalismo, né? Porque hoje no Brasil a gente vive, se eu não concordar contigo numa pauta, eu viro teu inimigo. Se tu veio aqui e defendeu uma posição do Bolsonaro, tu virou bolsonarista. Se tu defender uma posição do governo Lula, tu virou petista. Como se não houvesse vida além dos dois. Exatamente. E eu entendo que a política, assim como na vida, a gente tem que ter capacidade de diálogo. Um prefeito não pode, ou um governador, administrar só para quem votou nele. Tem que administrar para todo mundo. Um deputado federal, ele não vai escolher o que ele vai votar, que representa só o interesse do estado dele. Eu voto em Brasília coisas para todos os estados do Brasil. Então, essa capacidade de diálogo, essa capacidade de nós conseguirmos construir sem perder a posição, e é muito claro, tem que deixar isso muito claro, porque eu sou um deputado de direita, sou deputado de oposição ao governo Lula, mas eu não faço oposição do quanto pior, melhor. Tem coisas que eu voto favorável, que eu acho que é bom para o Brasil, agora tem outras coisas que eu sou o contrário. Então, o PSD dá essa capacidade da gente poder fazer essa construção e esse bom diálogo. Nesse ponto, nós já tivemos uma migração muito grande para o PSD. Nós hoje migramos 29 prefeitos para o PSD, ou seja, o PSD hoje é o 4º maior partido em número de prefeitos do Rio Grande do Sul. A região aqui já tem 5? Tem vários aqui da região também. Agora tem 5.
Isso está acontecendo automaticamente com as lideranças do PSDB. Eu, em março, vou me filiar ao PSD. A questão é que o deputado tem a questão da fidelidade partidária, tem que respeitar. Que é só em março, entre março e abril. A deputada Nadine vai nos acompanhar, o deputado Nerio Carteiro, o deputado Bonato, o deputado Pedro Pereira, né? Esses todos do PSDB vão migrar para o PSD. O outro problema, daí é um problema que existe, que é o prazo da filiação de vereadores, né? Que dependem desta janela, que é só no ano antes da eleição 2028. Em 2028. Então, tu tem esse período de espera, a não ser que tu consiga uma autorização do Partido Nacional. Já conversei com o presidente do Partido Nacional do PSDB, ele não autorizou. Então, nós vamos ter que aguardar as janelas acontecerem. E eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque foi algo muito pensado e muito dialogado com os municípios, com os vereadores, com os prefeitos, com aquelas pessoas que fazem parte do PSDB, né? Alguns vão ficar no PSDB, mas a grande maioria vai migrar para o PSD e pode ter certeza, nós vamos ter uma grande bancada de deputados estaduais, federais, e vai ser um partido que vai ter uma grande participação nas decisões políticas para o futuro do Brasil e também para o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vejo aqui, recentemente no encontro do PSD aqui, estava a Nadine. Ela também me disse a mesma coisa. Em março, o funcionário levou a trocar. Nós tínhamos o Matheus Vesp, que encontrei esse dia em Passo Fundo também, que tem relação com o Erechim, que vai concorrer a deputado estadual. Já trocou. Já trocou, já foi um tempo. E temos o ex-presidente da FAMURS, o Marcelo Arruda, que também já está no PSD e está aí na pré-campanha do Estado. Isso aí. Então, tu vê que a região norte... São 3 candidatos do PSD na região. Então, só para ter uma ideia como a coisa já... Né? Eu vou falar um pouco de entregas aqui, deputado, porque recentemente nós tivemos em Brasília a reunião de bancada. E eu acompanho há muito tempo, pelo menos uns 25 anos, o jornalismo local, e eu nunca vi nada igual da mobilização. Nós falamos fora do ar, do Alto Uruguai, nós temos 3 demandas sendo escolhidas como prioritárias pela bancada gaúcha. Isso é um grande avanço nessa região. Isso é inédito. Que até, isso está quase 38, 49 milhões de reais. Uma obra, a Transbrasiliana, que é Erechim Passo Fundo, que é uma rodovia federal, a 483, que é uma rodovia estadual que liga Entre Rios a Três Palmeiras, e também essa de Marcelino Ramos, até Nova Araçá, mas que passa por Maximiliano, que começa aqui em Marcelino, que já está em andamento. A 126. É 126. Então, olha só, tu pegou o miolo da região e os 2 extremos. Isso vai dar vida quando tiver tudo pronto, porque eu vejo a nossa região ela começa a ter ligações asfálticas com o sul do estado, mas também com o norte do país, dos 2 lados, né? Então, acaba sendo... Nós temos características turísticas fortes, que isso vai nos ajudar muito, não tenho dúvida. E eu sei que a bancada, e isso teve uma mobilização muito forte. Como é que tu sentiu lá, essas delegações nossas lá, buscando voto de gabinete em gabinete, com o Pires, entregando dossiê, camiseta, um movimento intenso. Olha, é impressionante e tem que dar parabéns para os prefeitos, vereadores, lideranças empresariais, comerciais, a imprensa, né, a comunidade, que de fato se mobilizou. Imagina só, nós temos 11 rubricas, cada rubrica é uma obra. Tá? Dessas 11 rubricas, 5 já são definidas para áreas específicas, como saúde, educação, maquinário, enfim. E aí tu só tem 6 rubricas para obras para serem votadas. Dessas 6, tu escolhe 3 de obras de continuidade e 3 de obras novas. Dessas 6 rubricas, a região conseguiu, através dos deputados federais e senadores, ter eleito 3 obras. Que a primeira é a de Marcelino Ramos a Maximiliano de Almeida, que é 126, que já foi colocada no ano passado, né, já se colocou recurso ano passado, e esse ano mais recurso. Esse ano são mais 11, para não errar, R$1.800.000. E como é que funciona? Cada deputado tem uma cota de recursos que ele pode dividir nessas 11 rubricas. Que é? 19 milhões? São 12 milhões. 12 milhões, tá. Ou seja, o deputado tem 12 milhões, ele pode, nessas 11 rubricas, botar R$1.000 ou 11 milhões. Né? Então, desses 11.800.000, nessa rubrica específica desta obra, eu coloquei 1 milhão. No ano passado, tinha colocado recurso também, que foi 400 mil, que daí foi entre Cruz Altense e Entre Rios, que somou 7 milhões, que esta obra já iniciou. Ou seja, nós vamos fazer ligação de Cruz Altense a Entre Rios... desculpa, eu estou falando de Maximiliano de Almeida e Marcelino Ramos. Tá? Então, foi esta aí, no ano passado também, coloquei R$500 mil e agora 1 milhão. Tá? A rodovia de Cruz Altense e Entre Rios, este ano,
também colocamos recursos, conseguimos contemplar ela, que é a 483. Esse ano coloquei 1 milhão e o ano passado 400 mil. Ou seja, é uma obra que nós vamos ter a interligação de um outro canto da região. E aí a Transbrasiliana, que é uma obra importante, que daí já tem um ponto, eu acho que é um ponto importante, que há uma promessa do governo federal, que é a seguinte: o governo federal disse, né, o ministro Jader disse, priorizem... Renan Filho. Renan Filho, desculpa. Renan Filho. Priorizem, coloquem um recurso que a gente vai colocar um recurso. Nós priorizamos, votamos, eu coloquei desses 15 milhões, 500 mil, com a soma do valor dos deputados foram 15 milhões, e agora o governo federal vai, espero que cumpra com a sua palavra, para poder tocar a obra da Transbrasiliana. Ele disse assim, que em abril vai estar no orçamento a obra de licitação, palavras do ministro. No orçamento já estará, porque nós colocamos pela bancada gaúcha. Já está garantido. Agora ele vai ter que colocar o restante do recurso. Claro, tu tem uma série de processos que tu tem estudo de viabilidade técnica e econômica, né, impacto ambiental... O projeto técnico está pronto. O projeto? O técnico já está pronto, como a empresa de Goiânia demorou 2 anos a mais, já foi feito. Foi lá no antigo governo, foi comprado, foi entregue agora. Está andando paralelamente a questão ambiental, já está em andamento. Então, tem vários caminhos andando. Aí depois do projeto ambiental pronto, vem o projeto definitivo e a licitação inicia a obra. Exatamente. Então, acho que esse é o caminho. Nunca teve tão perto, vou te dizer, que eu acompanho. Que no papel e de promessa, nós fizemos umas 8 vezes a estrada já, né? Eu te digo, então, quero ver tu escreve sobre essa. Não, mas agora é uma realidade, porque é o seguinte, a né? partir do momento que a gente coloca, pode até haver contingenciamento. No ano passado, o governo federal contingenciou parte desses recursos das obras anteriores. Contingenciou numa média de 20%, 22% do valor. Ou seja, se tu botar 10 milhões, vão ser 2 milhões e 200 a menos. Tá? 2 milhões a menos. Mesmo que haja contingenciamento, o recurso vai existir e aí, claro, vai depender muito do governo colocar o recurso. Agora, o interessante é que as obras que estão sendo iniciadas agora, elas entram no próximo ano, se não forem acabadas, como obras de continuidade. E aí nós da bancada temos, posso falar assim, um pré-acordo dos deputados federais para que a gente dê continuidade nas obras e não interrompa as obras que são iniciadas pela bancada. Porque é muito ruim tu iniciar, tu colocar recurso e chegar lá na frente, tu deixar a obra inacabada. Né? E é desperdício de dinheiro público. Então, a ideia é que nós venhamos a iniciar a obra. E assim, são obras, por exemplo, lá no Vale do Caí tem a Transcitrus, uma obra muito antiga, que já está há 15 anos. Nós agora fizemos um acordo, vamos acabar com essa obra para justamente tirar essa demanda da bancada gaúcha, né? Mas o valor era 18 milhões para acabar e nós conseguimos 11, então vai faltar um pouco ainda. Ano que vem retorna. É que tu não tem como garantir o valor total que vai ser colocado, porque cada deputado põe conforme é a vontade dele, né? Então, tem os deputados que põem... Eu ponho na média de 1 milhão em cada rubrica, né? E alguns põem mais, outros põem menos, enfim. Mas o interessante é o seguinte, a região está sendo contemplada como nunca, valorizada pela bancada gaúcha e merece, porque é uma região pujante, de gente trabalhadora, uma região que investe em tecnologia, que é uma referência na produtividade e que muitas vezes fica sem essa interligação com o excesso de caminhões, o excesso de movimento, que tem um custo, um frete logístico maior, muitos acidentes. Então, a gente tem que, eu acho que é um momento de honrar a região também. Eu sou um deputado, por exemplo, que eu sou de Novo Hamburgo. Agora, essas 3 obras são obras que eu ajudei em virtude de saber a necessidade que a região tem. Né? E eu acho que é isso que eu estava dizendo no início. Tu não pode trabalhar quando tu te elege para um canto, tu tem que cuidar do estado todo, né? E é o que eu tento fazer, e aí já acaba tendo hoje uma relação com o estado todo, entendendo as demandas de cada região, as peculiaridades e diferenças culturais, né? Geográficas, as diferenças que cada região tem, e a região, aqui, na minha avaliação, é uma região que é uma referência para tantas outras do Brasil. Né? A gente sabe, tu pega o sul do estado e aqui é muito diferente, né? Como muito dentro do estado... Sabe, recentemente saiu um dado que é bem interessante, até por fruto de uma série de coisas. A nossa região norte aqui não foi tão afetada pelas chuvas. Então, isso é uma vantagem produtiva num determinado momento, infelizmente, por outro lado. Né? O PIB do norte do estado ultrapassou a Serra Gaúcha. Isso é um fato, eu acho, importante para mostrar o quanto essa região está crescendo. Ela está crescendo. Então, eu acho que também vem
É um retorno do que a gente arrecada, vem para cá com a questão política, tudo. Não é? Não adianta, tem que ter a força política, tem que ter a pressão. O seu Moreira, teu colega, uma vez aqui sentado, ele me dizia assim: olha, Rodrigo, põe na tua cabeça assim, ó, política e feijão só na panela de pressão. A gente tem que estar lá cobrando, porque todo mundo tem demandas. Então, se o cara não nos lembrar que precisa, ela acaba passando. Eu costumo, que estar lá, Rodrigo, né? Eu costumo dizer o seguinte: no meu gabinete em Brasília, bate na porta prefeito do estado inteiro, vereador do estado inteiro. A gente faz. Eu já tenho um perfil de ir nos municípios, né, conversar com as lideranças. Agora, se tu não for lá bater na minha porta, o prefeito não for, eu não tiver o contato, eu não moro em Erechim. Eu não sei o que acontece no dia a dia de Erechim. Eu preciso do Wallace, do Emerson Chelsky, que são as pessoas que eu tenho relação aqui, o vice-prefeito, para poder dizer: olha, Lucas, nós estamos precisando de tal coisa no município de Erechim. Tu tem teus olhos na região, não adianta, né? Eu tenho que ter. Então, isso é muito importante. Muitas vezes o pessoal critica: mas o vereador foi para Brasília, o prefeito foi para Brasília. Muitas vezes a gente vai para Brasília justamente e dá o recado da intenção e da necessidade que existe, como é o caso dessas obras que saíram aqui. Tu acha que se os prefeitos da região, se as lideranças não tivessem ido a Brasília, batida na porta dos deputados, feito um movimento com camiseta, com panfleto, ligando, mandando não, a obra, outra região tinha recebido essas obras. Teria recebido, né? Recebido. É uma questão de pressão e de estar presente. Quem não é visto não é lembrado, né? Deputado Lucas, com relação hoje à sucessão no Estado, existe um pré-acordo que o Grupo do Leite pode apoiar o Gabriel Souza, Sim. que está na rua. Isso tu consegue ver que está na rua. Ao mesmo tempo, tu vê que o prefeito de Porto Alegre também está querendo se concorrer ao governo do Estado. Pode? O que tu está vendo desses movimentos? Eu acho que o quadro está 100% indefinido no governo do Estado. Tá? É uma eleição bem diferente das outras, porque tu geralmente tem um protagonista antes do início da eleição. Não, o fulano de tal é o cara que está indo à reeleição, tem mais chance, enfim. Hoje, o quadro é indefinido. A esquerda tem uma definição clara com o Edgar Preto, que tem o seu percentual e que vem com muita vontade, porque ficou fora do segundo turno por pouco. Muito pouco. Mas, por outro lado, tem a Juliana Brizola, que sai bem nas pesquisas, com o rescaldo da eleição de Porto Alegre para prefeita, e que se tenta buscar um acordo, tanto a esquerda com o PDT e o PDT com a esquerda, né? E uma parte do PDT querendo ter uma candidatura independente. Na direita, tu tem o deputado Zucco, que também vem muito bem nas pesquisas, trazendo este grupo da direita. E aí vem o Gabriel Souza, pelo MDB, que eu não tenho dúvida alguma que dentro do MDB será o Gabriel Souza o candidato. Eu acho que o Melo não se consolida como candidato, não que não tenha capacidade, né, mas de renunciar ao mandato. Se ele fosse renunciar ao mandato para ser o candidato do MDB com o pedido do MDB meio por unanimidade, eu até acho que poderia acontecer. É uma questão. Agora, renunciar para disputa com um vice-governador é muito difícil e ruim para o próprio MDB, né? Ainda mais porque o Gabriel, me dou muito bem o Gabriel, foi meu colega deputado, foi meu colega de faculdade, inclusive. Mas ainda mais o Gabriel, que está buscando o seu espaço para se consolidar como pré-candidato, que não conseguiu ainda, né? Ele está trabalhando, está indo para a rua, enfim. Só que a gente tem uma variante que é aonde o PP se enquadra nessa história, com o Kovács sendo candidato ou não sendo candidato. Aí, enquanto o Kovács se lança como candidato, e é legítimo pelo tamanho do PP, junto com a União Brasil junto. O governo não é a prefeitura do Estado? Não tem mas, jeito, né? Por outro lado, também tem um movimento que eu escutei, que eu vi, do próprio um grupo querendo que o Heinz seja vice do Zucco, e um outro grupo querendo que a Silvana Kovács, se não fosse o Kovács, seja vice ou do Gabriel ou do Zucco, e um outro movimento interno do Hernani ser vice do Gabriel ou candidato. Mais ou menos, eu só não sabia do Heinz, vou te dizer. Não, mas é uma realidade que eu já escutei. Então, assim, o que isso quer dizer? Qual é o resumo de tudo isso? O quadro está 100% indefinido. Agora, o governador Eduardo Leite, no PSD, tem, claro, que não vou dizer um compromisso firmado, apalavrado, mas é pela relação de governo, pela condição de parceria, de apoiar o Gabriel Souza. Agora, claro, vai depender toda de uma construção. O que o governador Eduardo Leite vai concorrer? Também ninguém sabe, né? O governador vai concorrer a presidente, o governador vai concorrer ao Senado, o governador não vai concorrer a nada. Vai depender muito também do que ele vai concorrer, o que vai determinar também o rumo da eleição, claro, na minha avaliação, para o governo. Claro. Porque, a partir do momento que, se o Eduardo, vamos supor, seja candidato... Vice dos republicanos. Não, como é que fica no Estado? A presidente é uma circunstância. Se ele vai concorrer ao Senado,
Ele catapulta, eu acho que ele dá uma potência para a candidatura do Gabriel, né? Até porque ele tem que renunciar e o Gabriel assumiu o governo. Então, o quadro está muito indefinido ainda. Eu não tenho hoje como dizer, olha, quem tem chance de ganhar ou quem não tem, mas as articulações até o ano que vem elas vão ferver bastante para a gente poder saber como essas construções serão feitas, né? Para encerrar, deputado Lucas, fala um pouco da tua agenda aqui na região. Vai ficar hoje, amanhã? Como é que está a tua agenda? Eu saí segunda-feira de manhã de casa, fui a São José do Ouro, meu primeiro município, né? Daí Sananduva, Charrua, e vim chegando para cá, daí dormi aqui em Erechim. Aí agora nós fomos a Paulo Bento mais cedo, nós tivemos em Barão do Cotegipe e vamos fazer a região até sexta-feira. Eu vou passar por vários municípios. Fui ontem a Marcelino Ramos também. Então a gente tem andado a região, visitado os prefeitos, os municípios, visitado também algumas localidades e obras que nós mandamos recurso aqui para o município de Erechim. Já foram mais ou menos R$1 milhão que eu mandei para a saúde. Nós vamos agora fazer uma visita ao hospital logo depois. E assim, cada município tem a sua circunstância. Né? E as entregas também está falando. As entregas, né, de recursos, enfim. E eu gosto muito de visitar as obras depois que eu mando recurso, né? Por exemplo, eu mando recurso para um hospital, eu quero lá ver no hospital o que foi feito. Eu mando recurso para pavimentar uma rua, eu quero lá ver a rua pavimentada, se de fato ela está bem feita, enfim. Eu sempre digo, não que eu seja o dono do recurso, mas tem um ditado que diz: o olho do dono que engorda o boi, né? Então, se eu mando o recurso e ele é público, eu também sou responsável por conferir. Claro, uma coisa interessante dizer: depois que o deputado encaminha o recurso para o município, o deputado ele não tem mais autonomia em cima do recurso. E responsabilidade sobre a responsabilidade é do prefeito da aplicação. Agora, mesmo assim, se eu mandar o recurso e não for executado, eu não mando mais para aquele município, porque eu sei que ele não está utilizando do dinheiro público, né? E último caso, se tu vê que não foi executado e o município diz que foi executado, a gente denuncia para o Ministério Público, ao Tribunal de Contas, enfim, né? Isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas é uma pauta em que a gente tem que estar sempre cuidando, porque o dinheiro público é o dinheiro de todos nós, né? Deputado Lucas Redeg, obrigado pela participação aqui na TV Bom Dia. Quando estiver por aqui, seja sempre bem-vindo. Agradeço muito o convite, tenho muita felicidade de poder estar aqui, de poder falar um pouco sobre política. A gente que faz política 24 horas por dia, né? Fica longe de casa, deixa a família em casa, mas eu acho que isso é importante porque quando a gente faz, eu digo, a boa política, e eu aprendi a fazer dentro de casa a boa política, a gente tem que entender que nós não somos eternos, que nós um dia vamos sair e que alguém vai ocupar o nosso espaço. E eu espero que quem ocupe o meu espaço seja mais preparado do que eu. E que a gente possa olhar para trás e ver que nós deixamos um ambiente melhor que nós pegamos, porque não existe varinha de condão nem fórmula mágica, né? Nas eleições parece que existe, né? Vão debatendo que vem eleição para o governo, para a presidência da República, todo mundo vai resolver todos os problemas. Mas sem unidade, sem trabalho, sem esforço, sem pressão, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, pode ter certeza que a gente trabalha muito lá em Brasília e as pessoas que estão nos assistindo aí, que nos acompanham nas redes sociais, possam nos acompanhar e mandar sugestões aí para o mandato, qualquer pergunta a gente está à disposição. Obrigado, deputado. Conversamos então com o Lucas Redec, ele que está com uma agenda vasta essa semana aqui no Alto Uruguai, como ele disse, aproveitando as reuniões virtuais lá com a última semana da COP30. Até.